7h02 em Manaus, hoje, sexta-feira, 20 de agosto de 2021. É mais um final de semana chegando. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Tiago. Amazonas fica sem registro de morte por Covid-19 e confirma mais 245 novos casos nas últimas 24 horas. Velório de empresário assassinado durante assalto é marcado por dor e revolta. Auxílio emergencial. Caixa começa a pagar hoje a 5ª parcela do benefício para as pessoas nascidas em janeiro. Mega Sena acumula e prêmio vai a 41 milhões de reais. Presidente Márcio Brito do IPEM fala ao vivo conosco sobre a operação Ligação Segura, que reprova 40% dos fios e cabos elétricos em Manaus. Bolsonaro entra com ação no STF para impedir tribunal de abrir inquérito por iniciativa própria. Vamos discutir isso na coluna O Poder. Ex-deputada Flor de Lis é transferida para outro presídio no Complexo do Bangu, no Rio de Janeiro. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema com o Ivanildo Pereira, que vai trazer as novidades pra gente para o fim de semana. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h03. Agora vamos conferir as principais manchetes dos jornais do país. A gente começa aqui pelo estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal: ganho de canais radicais pode chegar a 15 milhões de reais por ano. Suspensão da remuneração de conteúdos considerados ofensivos à democracia foi feita por ministro do TSE. E também CPI quebra sigilo de líder do governo e de Wassef. A CPI da Covid aprovou o novo pedido de quebra de sigilo fiscal do deputado Ricardo Barros, progressista do Paraná, líder do governo na Câmara. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Estado de São Paulo, Itamaraty busca brasileiro no Afeganistão. O Itamaraty tenta localizar um brasileiro que pediu ajuda para deixar o Afeganistão. Proposta de IR eleva distorções, dizem analistas. Especialistas afirmam que o projeto de reforma do imposto de renda em discussão na Câmara amplia as distorções do sistema. São alguns dos destaques do jornal O Estado de São Paulo. Agora a gente vai falar para você sobre os destaques do jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira. A gente já começa falando sobre crise e gastos preocupam investidor e afetam mercados. Dólar e juros sobe. Analistas dizem que rei agora está nu para quem apostou em agenda liberal. Entre os destaques também aqui do jornal Folha de São Paulo, para cientistas, Delta inviabiliza imunidade coletiva. A variante Delta, 2 vezes mais contagiosa que o SARS-CoV-2 original, internou, ao menos por enquanto, as chances da chamada imunidade de rebanho, afirmam especialistas. Pacheco inicia trâmite para indicar Aras e Mendonça. Congressista e membros do governo e do judiciário costuram meios para relaxar o clima entre os poderes e abrir diálogo entre Jair Bolsonaro e o STF. Talibã celebra a vitória sobre Estados Unidos, amplia repressão e deixa mortos. Homem entrega bebê para militares americanos nos arredores do aeroporto em Cabul, para que ele pudesse sair do país.
grupo fundamentalista enfrentou ontem manifestantes que foram às ruas para celebrar o Dia da Independência. São os destaques do jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira. Agora são 7h08 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Agora vamos conferir os destaques do jornal Estado de Minas, que traz como manchete principal: Ministério admite terceira dose para idosos. Reforço para quem tomou Coronavac, porém dependerá de uma autorização do governo federal. Crise política. Pacheco pede a Fux diálogo com Bolsonaro. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou ontem, após encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, que o ministro está disposto a voltar a dialogar com o presidente Jair Bolsonaro. As conversas entre a Corte e o Palácio do Planalto foram interrompidas devido a ataques de Bolsonaro, que prometeu enviar ao Senado pedido de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. À noite, Fux se encontrou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também CPI da Covid. Deputado e advogado da Precisa serão investigados. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e Túlio Silveira, representante da farmacêutica, são suspeitos de fraude na tentativa de compra da vacina indiana Covaxin. São alguns dos destaques do jornal Estado de Minas. Jornal da Cidade. Só o que importa. 7h08. Agora a gente vai falar do jornal O Globo de hoje. No jornal O Globo a gente já traz os destaques aí. Senado destrava recondução de áreas. Aprovação de nome para o STF é incerta. Sabatina será na terça-feira sem contar com votos suficientes. André Mendonça fica na fila. Entre os destaques, ataque a eleições somem de canais do YouTube. Após o ministro Luiz Felipe Salomão do STF suspender recursos a canais e plataformas digitais investigados por desinformação sobre as eleições, ao menos 25 canais do YouTube alinhados a Bolsonaro apagaram ou tornaram privados 263 vídeos com ataques ao processo eleitoral, informa aí o jornal O Globo. Bolsonaro quer vetar inquérito do STF sem aval do Ministério Público. Entre os destaques, Covid, mortes e internações têm tendência de alta no Brasil. E ainda, ações contra INSS fazem subir conta dos precatórios. São os destaques do jornal O Globo de hoje. Agora são 7h11 em Manaus. A gente vai conferir os destaques do Correio Brasiliense, que traz como manchete principal: Bolsonaro pede ao STF para limitar a atuação do próprio STF. Por meio da Advocacia Geral da União, o presidente quer que o Supremo só possa abrir inquérito com autorização do Ministério Público, como estabelece a Constituição. Para isso, pede a suspensão de artigo do regimento interno da Corte, baseado no qual foi instaurado o processo das fake news, no qual o chefe do Executivo foi enquadrado. Desafiado pelo povo, Talibã caça opositores. Com a bandeira tricolor do país, afegãos celebram a data nacional e são reprimidos pela milícia extremista. Insurgentes vão de porta em porta para deter colaboradores dos Estados Unidos e ameaçam matar familiares. Idosos devem tomar a terceira dose contra a Covid-19. A aplicação do reforço tornou-se tendência mundial diante do avanço da variante Delta e do aumento de internações de idosos por Covid-19. No Brasil, o Ministério da Saúde informou ontem ter estoque suficiente para a dose extra em pessoas com 60 anos ou mais, já a partir de setembro. No DF, a campanha de imunização chega na terça-feira a jovens com 17 anos.
CPI quebra sigilo de líder do governo na sessão em que ouviram o dono da Precisa, Francisco Maximiano, sobre contrato superfaturado da vacina Covaxin. Senadores aprovaram o acesso a dados fiscais e financeiros do deputado Ricardo Barros, do advogado Frederico Wassef e blogueiros e influenciadores digitais bolsonaristas. São alguns dos destaques do Correio Brasiliense. Agora a gente vai falar sobre o jornal Correio do Povo, com os destaques principais aí desta sexta-feira. A gente já começa falando aí. Empreendedorismo cresce no estado e já atinge 2,7 milhões de pessoas. Pandemia não afeta desejo dos gaúchos de ter o seu próprio negócio. É o que mostra a terceira edição estadual da pesquisa global de empreendedorismo. Ainda entre os destaques, Talibã declara Emirado Islâmico do Afeganistão. Senado, CPI quebra sigilo de Ricardo Barros e Frederico Wassef. Entre os destaques, rodoviários fazem ato para evitar fim de cobradores e também falando sobre o coronavírus, surto no hospital, Conceição já matou 14 pessoas. São os destaques do jornal Correio do Povo desta sexta-feira. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 23 graus e máxima de 35 graus. Trânsito. Agora vamos falar sobre o trânsito na cidade durante a manhã desta sexta-feira com o repórter Jonatas Souza. Bom dia, Jonatas. Como está o fluxo nas principais zonas da cidade? Bom dia, Thiago. Bom dia, Ramesh, todo mundo que está acompanhando agora o Jornal da Cidade. Olha só, Thiago, para os moradores aqui da zona norte da cidade, é importante ter muita atenção para não se atrasar, né, para chegar no trabalho, na faculdade. Aqui, nessa parte aqui que fica o viaduto do Manoa, né, apelidado aqui carinhosamente pelos condutores de Tobogã do Arthur, o trânsito é um pouco intenso aqui para quem está indo no sentido do Manoa e também para quem está indo no sentido centro. O trânsito começa ali na Max Teixeira, bem próximo ao Colégio Militar. Depois ele vai dando uma afogada e depois intensifica perto da rotatória ali onde fica o viaduto. Para quem mora aqui na área da Zona Leste ou precisa pegar esse percurso, a Avenida Cosme Ferreira agora nesse momento no sentido centro está com trânsito com lentidão. Nessa parte já bem próxima à rotatória do Coroado, para quem vai pegar o Japim ou então a Efigênio Salles, o trânsito está um pouco lento, então é importante a pessoa ter atenção e sair um pouco mais cedo de casa, né, se necessário. Jonatas, devido à volta às aulas da segunda-feira, terão mudanças em algumas linhas de ônibus, não é isso? É isso mesmo, Thiago. A partir de segunda-feira, né, dia 23, as linhas de ônibus 542, 097 e 353 passaram por mudanças que devem melhorar os serviços aos usuários do transporte coletivo de Manaus, principalmente quem precisa dessas linhas, né? As alterações ocorrem após análise aí da Prefeitura de Manaus, realizado por técnicos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Em relação à linha 542, essa que passa pelo Ouro Verde, Terminal 2, Ponta Negra, o terminal localizado no conjunto Ouro Verde, na Zona Leste, será deslocado para Marina do Davi, lá na Ponta Negra, na Zona Oeste. A mudança vai ocorrer devido ao aumento da frota e, com isso, a indisponibilidade de espaço para o estacionamento de veículos que ficava lá no Ouro Verde. O IMMU ressalta que a linha cumprirá o seu itinerário normal e somente o seu terminal de bairro será alterado. Agora, uma mudança que vai acontecer a partir de segunda-feira, que os usuários devem ficar atentos, será na linha 353. Ela vai deixar de operar, então essa linha de ônibus não vai existir mais, de acordo aí com os órgãos de controle. Isso é por conta de ter outras linhas que realizam esse mesmo trajeto, né? Que
como o caso a linha de ônibus 315, que faz a rota ali Santa Etelvina, Estação 4, Djalma Batista, Terminal 1, Centro, e também a linha 443, que roda ali na Nova Cidade, Estação 4, Djalma Batista, Terminal 1, Centro, e também atende a Avenida de Djalma Batista e as estações 4 e 3. Então é importante o usuário aí da Zona Norte da cidade, que pega a linha 353, ficar atento, porque a partir de segunda-feira essa linha de ônibus não vai mais existir. Essas informações de trânsito que a gente traz agora para você. Daqui a pouco a gente volta, né, para trazer mais informações de polícia. A gente volta com você aí no Jornal da Cidade. Está certo, obrigado, Jonatas, pelas suas informações. A Edila Chaves precisando ficar em casa, né, por motivo de saúde. A gente estima melhoras para a Edila. Trânsito. 7h17 em Manaus. Vamos falar agora de Covid-19. Nas últimas 24 horas, Brasil registra 1.030 mortes, com um total de 572.733 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 821. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 9% e aponta tendência de estabilidade. É o 8º dia seguido de estabilidade após um período de 12 dias em queda. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 20.494.014 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 35.793 confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 29.895 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 9% em relação aos casos registrados na média 2 semanas, o que indica estabilidade. 7h18. A Amazonas fica sem registro de mortes por Covid-19 em 24 horas e confirma 245 novos casos. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quarta-feira não houve sepultamento por Covid-19. Os dados apontam que o estado registrou o diagnóstico de 245 novos casos, totalizando 422.517 da doença no estado desde o começo da pandemia. 2 casos confirmados, 201.576, são de Manaus, o que corresponde a 47,71% da população, e 220.941 do interior do estado, correspondente a 52,29%. O governo do Amazonas diz que voltará a discutir retorno das aulas de 100%, sendo 100% presenciais para segunda-feira. O tema só voltará a ser debatido por conta da chegada da variante Delta ao estado, que, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram registrados em Manaus e em Maués, totalizando 6 casos. A decisão com possíveis novas medidas deve sair até hoje, quando o Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 volta a se reunir para analisar o cenário epidemiológico no estado. O retorno das aulas de forma 100% presencial, tanto nas redes públicas quanto na rede privada, foi autorizado pelo governo no dia 7 deste mês. A intenção é que o serviço também seja retomado no interior do estado no dia 8 de setembro. Devido aos casos da variante Delta no interior, o governo informou que já enviou uma equipe para intensificar o monitoramento da Covid-19 em Maués. 7h20 em Manaus. Agora a gente vai falar de vacinação. Mais de 25% da população brasileira já está totalmente imunizada contra a Covid-19. 1 em cada 4 brasileiros já tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a Covid-19. No total, são 53.437.018 doses aplicadas
desde o começo da vacinação, o que corresponde a 25,24% da população. A primeira dose de imunizantes foi aplicada em 120.228.060 pessoas, 56,78% da população. Somando a primeira e a segunda dose, além da dose única, são 173.665.078 doses aplicadas. 7h23 em Manaus, no Amazonas. 2.935.156 doses foram aplicadas em todo o estado desde o início da pandemia. De acordo com os dados do Programa Nacional de Imunização, 2.133.175 pessoas receberam a primeira dose da vacina, além de 760.186 de segunda dose e 41.795 de dose única. Nesta sexta-feira, a campanha de vacinação continua a partir das 9 horas até às 16 horas, em vários pontos da cidade, para o público de 12 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose e também para quem está no prazo para tomar a segunda dose. Para saber mais, é só acessar o imediatoonline.com que você fica por dentro dos endereços de cada ponto de vacinação e os horários, viu? Velório de empresário assassinado durante assalto é marcado por dor e revolta. Marcos Rolim de Menezes, de 28 anos, foi morto após um assalto que ocorreu na última quarta-feira no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Sobre isso e outras ocorrências policiais, durante a noite e madrugada, também vamos saber com o repórter Jonathan Souza, que vai fazer um resumo dos casos pra gente. Polícia. Mais uma vez, bom dia, Jonatas. Os familiares do empresário pedem justiça pela morte dele. O velório foi marcado aí por dor e revolta, né? Oi, Thiago, estamos de volta aqui no Jornal da Cidade. É isso mesmo. Muita tristeza, comoção ontem no velório do empresário, né, Marcos Rolim de Menezes. Ele tinha 28 anos. O velório aconteceu numa igreja batista, lá na rua São Pedro, no bairro Coroado, na zona leste da cidade. Os familiares e amigos compareceram para prestar as últimas homenagens a Marcos, que era muito querido entre as pessoas que o conheciam. A família era evangélico e o empresário era conhecido por ser amigável e hospitaleiro. O tio de Marcos, o Major Zélian, falou sobre como era a personalidade do sobrinho. Ele disse que era um cara tranquilo, um rapaz da paz, ele não gostava de confusão. E, fora isso, muita tristeza, né, da família. Para quem não sabe, o empresário Marcos Rolim de Menezes, ele foi morto após um assalto na noite de quarta-feira no bairro Armando Mendes. Câmeras de segurança cedidas pela família da vítima registraram a ação criminosa. As imagens mostram o momento em que o empresário vai fechar seu estabelecimento quando foi surpreendido por um suspeito armado. Ele reagiu e durante a luta com o bandido, o suspeito atirou contra o empresário. O criminoso conseguiu fugir entrando em um veículo com outros suspeitos. O empresário chegou a ser socorrido por um funcionário e um amigo, foi levado até o pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu e infelizmente morreu no hospital. O corpo foi removido pelo IML e infelizmente essas informações, né, que a gente traz muita tristeza para a família. Um rapaz novo que infelizmente teve a vida ceifada, né, por onda de criminalidade aqui na cidade. O Marcos, o empresário, ele era natural do município de Itacoatiara e deixou a esposa e um filho pequeno. Durante a noite foi muito tranquila assim, em relação às ocorrências policiais. A gente não teve nenhum homicídio registrado durante a madrugada de sexta-feira. A gente espera que a sexta-feira continue assim, né, ao longo do dia. Mas eu destaco para você que na quinta-feira, pela parte da tarde, foi encontrado pedaços do corpo humano, pedaços de um homem, durante o início da tarde da quinta-feira. No bairro Novo Reino, na zona leste da cidade,
foi encontrado o tronco e o braço de um homem que não foi identificado ainda, né? E alguns quilômetros dali de distância, apenas a uns 10 minutos de distância, no Tancredo Neves, ali com o mutirão, bem próximo à Ponte do Sete, em um hip-hap, foi encontrada a cabeça e um braço, uma parte da perna também, de outro corpo. A gente não sabe ainda ao certo, o IML deve investigar isso para confirmar se é pertencente ao mesmo corpo ou não. Mas isso daí está em análise, mas até então foi encontrado o tronco, né, a cabeça e um pedaço da perna. Isso lá na Zona Leste, uma situação muito complicada. Essas são informações de polícia que a gente traz agora para vocês. É só acompanhar o Imediato aí no Facebook e também o site imediatoonline.com.br, que tem todas as informações atualizadas. A gente está na rua aí para trazer informações novas sobre tudo que está acontecendo na capital. Tiago, com você. Está certo, Jonatas. Obrigado mais uma vez pelas suas informações. É lamentável essa onda de violência, essa violência urbana aqui em nossa cidade, né? Já pensou aí? Partes do corpo do homem que foram espalhadas pelas ruas. Realmente, imagens, cenas de terror. Os populares que estavam lá na área do bairro Novo Reino, eles não quiseram falar com a equipe de reportagem, mas eles informaram que um carro preto teria passado no local e jogado um saco. Então uma mulher passou, sentiu o odor muito forte e foi quando eles mexeram lá no saco e viram que era o tronco de uma pessoa. A polícia com certeza vai investigar isso para saber se tem ligação com essas outras partes já encontradas também na Zona Leste. Lembrando que é uma distância muito pequena de um ponto para o outro. Com certeza é a guerra entre facções criminosas. Obrigado, Jonatas. Polícia. 7h28 em Manaus. Eu quero agradecer você que está participando aqui conosco no Jornal da Cidade pelo Facebook do site Imediato. Para você que nos acompanha, viu? Compartilhe, curta aí a live do Jornal da Cidade. Eu já começo a interagir com você que está comentando aqui com a gente. Mandar um abraço aí para Aldenora Barbosa. Muito bom dia para você. Ela que está falando aí de Natal, do Rio Grande do Norte. Cleildo Soares, Irailce Storch. Muito bom dia para você. Aqui também a Yara Marinho, do Rio de Janeiro. Maria Eliana, o pessoal comentando a todo instante aí o Jornal da Cidade. Muito obrigada pela sua participação, viu? 7h29. Oportunidades. Cine Manaus oferta hoje 210 vagas de emprego, viu? Fique atento. Entre as vagas disponíveis estão para pintor de letreiros, operador de caixa, agente de portaria e auxiliar de manutenção. Os candidatos interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus Agendamento e comparecer ao posto escolhido, que fica na Avenida Constantino Neri, no centro da cidade, ou no Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4, ali entre a Zona Norte e a Zona Leste da cidade. Orientações e dúvidas podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp com o número 092 99140 0671, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Agora a gente vai falar de uma notícia muito boa, viu? O auxílio emergencial começa a ser pago hoje, a quinta parcela para os nascidos em janeiro. Hoje será liberado o benefício para os beneficiários nascidos em janeiro. A data para o saque é 1º de setembro. Para realizar o saque em dinheiro é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção Saque sem cartão e gerar o código do saque. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode consultar a central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas, ou pelo site da Caixa Econômica Federal. 7h31. IPAAN realiza reunião interinstitucional
para discutir estratégias de ordenamento para flutuantes na orla de Manaus. Uma comitiva de entidades municipais, estaduais e federais estava reunida para discutir e estabelecer diretrizes para o ordenamento de estruturas flutuantes na orla de Manaus, em especial na região do rio Tarumã-Açu. Segundo dados preliminares levantados por equipes técnicas do IPAAM, hoje existem cerca de 489 estruturas flutuantes na bacia do Tarumã, entre residências, estabelecimentos comerciais, balneários e outros. Na reunião interinstitucional ficou definida a realização de uma próxima reunião com o mesmo grupo no dia 3 de setembro, onde será apresentado um esboço do plano da bacia do rio Tarumã-Açu. Operação Ligação Segura reprova 40% das marcas periciadas de fios e cabos elétricos de baixa tensão em Manaus. O consumidor amazonense deve ficar atento na hora de comprar fios e cabos elétricos de baixa tensão, porque, com o objetivo de verificar se os produtos atendem à legislação do Inmetro, o IPEM reprovou as marcas após perícias realizadas no laboratório do órgão. Sobre isso, vamos saber mais detalhes com o diretor-presidente do IPEM-AM, engenheiro Márcio André Brito. Bom dia, diretor. Bom dia. Presidente, bom dia. Muito bom dia. Bom dia a vocês. Bom dia a todos que nos acompanham por meio do Jornal da Cidade. Inicialmente, gostaria de agradecer muito a oportunidade, o espaço, para informar as ações realizadas do governo do Estado por meio do IPEM, com foco nessa operação de ligação segura. A operação ela foi realizada a partir de denúncias. Como é que foi aí que iniciou a operação Ligação Segura, diretor-presidente? Exatamente. O cabos e fios, eles são produtos regulamentados pelo Inmetro. O Inmetro existe uma carteira com mais de 200 produtos ligados à segurança, à saúde, ao meio ambiente, como material elétrico de baixa tensão, capacete, preservativos, enfim. Isso significa que para ser fabricado, comercializado no país, precisa ostentar o selo do Inmetro, precisa passar por todos os ensaios e atender uma legislação de segurança vigente. Nós, ao longo da semana, recebemos muitas denúncias de consumidores, de comerciantes, e em relação à qualidade desses cabos e fios praticados no estado do Amazonas. Nós realizamos uma coleta das principais marcas que são praticadas no mercado. Então foram 5 marcas locais, são fabricantes aqui no nosso polo industrial, e 2 marcas nacionais. E aí, nesse momento, a fiscalização do Amazonas, ela se destaca em relação aos outros estados, porque além da fiscalização visual, apenas verificar se o equipamento tem as inscrições obrigatórias, o Amazonas, o governo do estado, inaugura uma fiscalização 4.0. Nós adquirimos um equipamento, tecnicamente chamado de micromímetro, que permite fazer a análise da composição do fio, para saber se tudo aquilo que o fabricante está colocando na embalagem é verdadeiro. E ontem periciamos todas essas amostras, todas essas marcas, e encontramos 40% das amostras reprovadas. A principal matéria-prima do fio é o cobre. E após as análises, nós verificamos que há uma substituição ou uma quantidade muito pequena do cobre, substituição pelo ferro, que é um produto mais barato, mas deixa o risco em potencial. Pois é, né? Nessas construções. O ferro, ele superaquece, ele consome mais energia. Isso pode acontecer um curto-circuito, pode acontecer um possível incêndio na residência. Nós temos vários registros de situações como esta.
E nós consideramos numa construção civil, numa edificação, a parte elétrica corresponde em torno de 10% do valor da obra. Mas se o critério for considerado como segurança, aí nós entendemos que o indicador ele é muito mais forte, porque o fio ele não fica aparente, ele fica por meio das paredes, dos conduítes, ou seja, se houver algum curto-circuito, o consumidor, o proprietário da residência, ele não está vendo. E aí pode ser surpreendido, diferente de uma parte de construção de uma parede, de um teto, de um forro, que apresentam rachaduras, e a pessoa pode fazer uma intervenção ali. Daí a necessidade desse trabalho preventivo do governo do Estado, por meio do IPEM. A ideia é retirar todas essas marcas que não oferecem qualidade. E as empresas, né, que foram verificados os produtos aí irregulares, que foram desaprovados, foram autuadas, o que acontece com essas empresas? Quais são os próximos passos? Sim, a legislação prevê as penalidades. Então, ontem nós flagramos essas situações. Nós, ontem mesmo, já emitimos os laudos e lavramos os autos de infração. Nós vamos dar um prazo de 10 dias para que os fabricantes apresentem a sua defesa, né, tentando justificar qual o motivo de um cabo estar com péssima qualidade no mercado. Nós não podemos definir, neste momento, se houve diretamente a má-fé ou um problema na sua planta fabril, mas, de uma forma ou de outra, o produto está chegando com risco ao consumidor. Por isso, serão analisadas se existem reincidências em autuações, se o porte do fabricante, e a multa pode chegar a R$ 1,5 milhão de reais. R$ 1,5 milhão, né? Vocês estiveram em quais bairros visitando esses estabelecimentos, diretor-presidente? Nós visitamos todas as zonas da cidade, coletando essas amostras, e visitamos também os fabricantes. Além disso, a nossa unidade fluvial do IPEM, que nós construímos, é um barco com todos os laboratórios que existem na sede, exatamente para realizar o serviço que é feito na capital, também no interior. Então, essa unidade fluvial já está sendo programada a sua saída, inicialmente por a calha do Rio Madeira, e também esse trabalho será feito no interior. Com certeza é importante ter uma unidade móvel, né, pela geografia aqui no nosso estado, onde os rios são as nossas estradas, né? Muito importante essa fiscalização chegar também em municípios do interior do estado. Verdade. E nós já identificamos que algumas empresas, principalmente ligado à cesta básica, o arroz, o feijão, a farinha, ali está a embalagem que tem 1 quilo. Será que ele tem 1 quilo? Isso é também uma das atribuições do IPEM. E nós percebemos, após a inauguração da unidade fluvial, que alguns produtos da mesma marca em Manaus estava certo e no interior errado. Ou seja, o que nos leva a ter a convicção que lotes eram preparados para colocar no interior do estado, já que a fiscalização precisa de laboratórios. E nós não tínhamos laboratórios no interior. Em função da nossa característica geográfica, a solução, inclusive ganhou um prêmio internacional, era fazer um IPEM em cima da água. Um desafio muito grande do ponto de vista técnico, porque são laboratórios com equipamentos de muita precisão, mas fizemos todas as adaptações técnicas com âncoras especiais, com bancadas emborrachadas de forma especial para eliminar vibrações, enfim. Nós conseguimos identificar esse problema no interior. O cidadão lá do Ribeirinho, o comerciante, ele precisa ter a mesma garantia, sobretudo os consumidores, que não há concorrência desleal, que não há
produto com fraude, e esse trabalho o IPEM Amazonas hoje já realiza na capital, região metropolitana e nos municípios mais distantes da cidade. Agora, como é que é feita a perícia? Vocês utilizam algum tipo de tecnologia? Por exemplo, no caso aí dos fios e cabos coletados para avaliar, para periciar, como é que foi feito? Sim, a fiscalização durante muitos anos, mais de 20 anos, ela era realizada em todo o país de forma visual. A legislação define que deve conter inscrições obrigatórias, a marca do Inmetro, CNPJ, telefone para contato, e assim era feito o controle no mercado. O IPEM do Amazonas, saindo na vanguarda, e é o único da região norte, fez a aquisição de uma tecnologia voltada para essa área. É um equipamento chamado tecnicamente de micromímetro. Na verdade, esse equipamento permite que o IPEM realize a análise não apenas das informações na embalagem, sim da composição. Composição, né? Verificar se aquilo que está declarado na embalagem é verdadeiro. Que o que está passando por dentro daquela capa de plástico, se aquilo ali é verdade, se ali realmente tem a resistência correta, se ali existe as amperagens corretas, se existe o produto destinado à segurança correto. Com isso, nós estamos na contramão da fraude. O fabricante agora sabe que no Amazonas a fiscalização é muito mais profunda, por isso que nós continuamos com a fiscalização no campo, os materiais de construção, porque o fio é apenas um dos itens do material de construção que nós fiscalizamos. Também nós fiscalizamos toda a parte elétrica de baixa tensão, tomadas, plugs, fiscalizamos tijolo, cimento, enfim. Mas agora o fabricante e o revendedor têm a certeza que as fiscalizações realizadas pelo IPEM alcançam a composição. E nesta parte específica nós encontramos esse número significativo de irregularidades. Está certo, obrigado pelas suas informações. A gente conversou com o diretor-presidente do IPEM do Estado do Amazonas, engenheiro Márcio André Brito. Olha, nós agradecemos mais uma vez o espaço. Muito obrigado por permitir que o IPEM passe essas informações e orientações à sociedade, e gostaríamos de, em caso de denúncia, sugestões, façam contato com a nossa ouvidoria. Nós temos um canal direto com a população, que é o 0800 092 2020. 0800 092 2020. Funciona de segunda a sexta, de 8 às 14. Nós também estamos nas redes sociais, então a população pode se manifestar também por meio do Facebook, do Instagram, do Twitter, todos @IPEM Amazonas. Muito obrigado. Obrigado. Jornal da Cidade. 7h44. Tribunal de Contas do Amazonas multa ex-gestor de serviço de água e esgoto do município de Uarini em mais de R$473 mil. O ex-diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Uarini, no interior do Amazonas, Edson Rego da Costa, teve as contas julgadas irregulares pelo Pleno no decorrer da 28ª sessão ordinária nessa quinta-feira. Após análise dos órgãos técnicos da Corte de Contas, foi identificado que o órgão de saneamento não comprovou a execução das receitas e despesas declaradas pela administração em 2019, quando Edson Costa esteve à frente da gestão. As despesas do órgão foram de aproximadamente R$439 mil. Pela irregularidade, o relator do processo, conselheiro Ari Moutinho Júnior, decidiu multar o gestor em 34,1 mil e considerá-lo em alcance de 439,1 mil, mesmo valor gasto pela gestão e não comprovado à Corte de Contas. Ao todo, 473.200 devem retornar aos cofres públicos após
decisão do Pleno. O gestor tem o prazo de 30 dias para recorrer da decisão proferida pela Corte e realizar o pagamento dos valores estipulados. Agora são 7h47 em Manaus. Ex-presidente Lula tem encontro com lideranças indígenas e governador Flávio Dino no Maranhão. Na oportunidade, o governador recebeu o título de guardião da soberania alimentar e o ex-presidente Lula recebeu das mãos da coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o título de guardião dos territórios indígenas. No Maranhão, Lula participou da vacinação de trabalhadores da construção civil que estão erguendo o Hospital da Ilha, na capital São Luís. O ex-presidente ficou admirado com a iniciativa do governador Flávio Dino de levar a vacinação para os operários. Lula lembrou que o Brasil é um dos países com maior capacidade de vacinação no mundo. O governador analisou e descreveu a visita de Lula como um diálogo para unir forças a favor do Brasil. Flor de Lis é transferida para outro presídio no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. A ex-deputada federal estava no Instituto Penal Santo Expedito do Rio de Janeiro, mas teve sua transferência determinada pela Justiça depois da cassação do mandato pela Câmara dos Deputados na semana passada. Vamos saber sobre isso e muito mais na coluna O Poder com Bruno Mazieri. Opoder.com com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rabés. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira. Bruno, então agora a deputada Flor de Lis finalmente vai ser encarcerada depois de tanto tempo, muitas pessoas esperando, não é? É isso mesmo, Tiago. Ela é suspeita, né? A gente precisa explicar o contexto. Sim. A deputada federal ex-deputada federal agora, que teve mandato cassado, ela é acusada aí de participar do assassinato do marido dela em junho de 2019. Ele foi morto com tiros e gerou aí em todo o país, apesar do crime ter acontecido no Rio de Janeiro, mas gerou aí uma comoção nacional. E aí, desde então, ela vem sendo investigada, vem passando por inúmeros processos de cassação de mandato no Congresso Nacional. E aí que depois que houve, de fato, a cassação do mandato dela, a Justiça pôde prendê-la e levá-la para o Instituto Penal Santo Expedito, né? Que é onde ela estava lá e foi transferida para o complexo penitenciário de Bangu, por meio da Justiça do Rio de Janeiro, por meio do juízo da Terceira Vara Criminal de Niterói. E aí que agora sim o processo vai ter continuidade para saber como é que vai acontecer, né? Como é que ela vai ser julgada e qual vai ser a pena dela. Muitos indícios, inclusive dos filhos dela, dão a entender que, de fato, a Flor de Lis foi a responsável pela morte do marido, que era pastor, enfim, agenciava sua carreira de cantora, foi aí um forte incentivador de todo o crescimento da ex-deputada federal. Eu estou vendo aqui, Bruno, seguidores mantêm patrulha em defesa de Flor de Lis nas redes sociais, olha só. É uma notícia aqui que fala: grupos de apoio à Flor de Lis propagam argumentos da defesa, declarações da acusada por homicídio e tentam impulsionar hashtags. A deputada tem muitos fãs ao redor do Brasil, né? Lembrando que ela era uma artista, ela era cantora gospel, fazia parte de uma igreja, faz parte de uma igreja. Então, assim, tem muitos seguidores e, obviamente, pessoas que acreditam na sua inocência. Então, daí essa hashtag que tentaram levantar nas redes sociais, tentando aí provar que a ex-deputada federal é inocente, que não tem nada a ver no caso e que está sendo envolvida de forma errônea nessa situação toda. Quem vai dizer se ela é culpada ou não é a Justiça a partir do momento que julgar o seu processo. Está certo. Bruno, agora outro assunto. O presidente Bolsonaro entrou com uma ação no STF para impedir o tribunal de abrir inquérito por iniciativa própria, não é mesmo? Impedir o TSE, é isso?
Thiago, falhou a ligação. O presidente Bolsonaro entrou com uma ação no STF para impedir o tribunal de abrir inquérito por iniciativa própria, né? Isso, Thiago. Em 2019, né, o Supremo abriu o inquérito para apurar questões das fake news sem pedir nenhum tipo de manifestação do Ministério Público Federal, que é um procedimento padrão, né? E daí, dessa forma, acabou que o presidente da República entrou com essa ação no STF para que esse inquérito não fosse aberto por iniciativa própria, sem aí um parecer do Ministério Público Federal. Então, a ação está baseada, questiona o artigo 43, né, do Regimento Interno do Supremo, que deu origem ao inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019 pelo então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, com o objetivo de apurar essa questão das notícias fraudulentas e, inclusive, ameaças aos ministros do STF. Está certo, Bruno Mazieri, obrigado pelas suas informações. Um bom final de semana. Oi. Tiago, eu queria só comentar a visita do ex-presidente Lula ao Maranhão, certo, que eu achei uma coisa bastante curiosa, que ele teve um encontro aí com o governador do estado, né, o Flávio Dino, que era do PCdoB e recentemente mudou para o PSB. Todo mundo acreditava que o Flávio Dino havia a possibilidade de ser o candidato do PT e do PCdoB nas eleições para presidente, tendo em vista a popularidade que ele tem muito forte, não somente no Maranhão, mas tem conquistado o resto do país. Porém, ao que tudo indica, o Flávio Dino está alinhado com o ex-presidente Lula, não deve concorrer aí à presidência da República e deve tentar uma reeleição no Maranhão. Vamos ver como é que vai desenrolar isso. Foi um encontro amigável, e aí a gente vê como é que já consegue desenhar esse apoio do PSB ao ex-presidente Lula. Enquanto o presidente Bolsonaro visitava o norte do país, porque ele passou por Manaus, passou pelo Pará, o ex-presidente Lula esteve no Nordeste, esteve em Recife, também no Maranhão, e deve seguir por uma caminhada aí no resto do país para já tentar angariar aí o máximo de apoio possível para as eleições de 2022. Está certo, Bruno. Obrigado. Obrigado você, Thiago. Obrigado, Rabeste. Até amanhã, até segunda-feira, se Deus quiser. Até, Bruno. Obrigada. 7h53 minutos. Poder.com com Bruno Mazieri. 7h53 minutos em Manaus. Agora falando de sorte, Mega Sena acumula e prêmio vai a 41 milhões de reais no sábado. Um sorteio do concurso 2401 foi realizado pela Caixa, mas ninguém acertou as dezenas sorteadas de números 08, 11, 13, 33, 38 e 48. O próximo concurso de número 2402 está marcado para acontecer amanhã, dia 21, a partir das 20 horas no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela internet e também pelo canal oficial no YouTube. Os apostadores podem fazer um jogo de 6 a 15 números nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou usando o site especial de loterias do banco, variando de acordo com a quantidade de números apostados, com jogo mínimo no valor de R$ 4,50. 7h54 minutos, agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje a gente vai falar aí mais uma vez sobre o feijão preto, né? Já para o final de semana para fazer aquela feijoada. De acordo com o site da Cefaz, o menor preço é de R$ 5,99 em um mercadinho do bairro Lírio do Vale, chegando a ultrapassar o valor de R$ 7,99 em um mercadinho no bairro Compensa. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz e você poderá saber quais os produtos, né, que estão aí em alta a respeito de marcas dos feijões e também ali dos preços além dos locais. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Cine 7 com Ivanildo Pereira. Sextou!
Hoje é dia de falar de cinema com o Ivanildo Pereira, né, que vai trazer as novidades pra gente aí no fim de semana. Bom dia, Ivanildo. Tudo bem? Tudo bom? O que você traz pra gente, meu amigo? Sextou? Pois é, sextou, né? Hora de ir pro cineminha ou curtir o cinema em casa, né? Então, temos opções nas duas frontes, né? Temos duas estreias bem interessantes nos cinemas de Manaus esse fim de semana, né? Duas pegadas diferentes, para quem quiser curtir experiências diferentes, né? Que tem uma ficção científica e um filme de aventura com comédia, né? A ficção científica é O Caminho da Memória, que é o filme estrelado pelo Hugh Jackman, né? Nosso conhecido Wolverine, né? E é dirigido pela Lisa Joy, né? Olha aí, mais uma mulher se aventurando aí, firmando seu território, né? No cinema de Hollywood, cinemão de Hollywood, né? Ela é criadora do seriado Westworld, da HBO, né? Acho que é um grande sucesso, né? Acho que vocês já assistiram. E é um filme sobre um cientista que tenta encontrar um amor perdido. Ele desenvolve uma tecnologia que vai mexer com as memórias dele e ele vai se envolver ali numa trama bem cheia de mistério, né? Então, ficção científica é sempre legal, né? Porque deixa a gente pensando sobre alguns aspectos, né? Criativos, são histórias realmente criativas, e O Caminho da Memória é experiência para quem quiser essa pegada, né? É bem legal. A gente também tem aí, Ivanildo, a respeito de uma aventura, né? Que você falou. Uhum. Conta mais sobre essa aventura. É Free Guy? Free Guy, né? É o filme com outro astro, né? O Ryan Reynolds, né? Que virou um grande astro, né? Com o Deadpool, né? E ele volta de novo nessa pegada de filme de ação com comédia, né? Que deu tão certo pra ele, tá dando ainda, né? E ele é a história de um cara, né? Que ele é o cara todo certinho, todo bem comportado, e ele descobre que ele vive, na verdade, dentro de um videogame, né? Ele vive dentro de um videogame de mundo aberto. Ele embarca numa aventura maluca aí para salvar o mundo, né? E descobrir a identidade dele e qual o papel dele dentro desse mundo fantasioso, né? O trailer é um barato, não sei se vocês já assistiram. O trailer é bem divertido, né? E esse filme até foi uma surpresa, né? Porque lá nos Estados Unidos as bilheterias estão dando uma esfriada de novo por causa das variantes, né? Do Covid. Mas esse filme estreou acima das expectativas, né? E surpreendeu o estúdio. O sucesso de bilheteria dele está bem grande lá. E já confirmaram até a sequência, né? Vai ter a continuação já. Então, Free Guy é a opção para quem quiser se divertir aí no fim de semana, dar umas risadas, né? Na sala de cinema. Muito legal. E agora a gente sai aí do cinema para falar das séries, né? 9 Desconhecidos, que é uma trama ali que é bem misteriosa e promete ali cativar o público, não é mesmo? Sim, é a nova produção de destaque aí da Amazon Prime, né? Estreia hoje. Aliás, eles vão lançar os 3 primeiros episódios hoje, né? Para fisgar o público, né? Para segurar o público. E os outros 5, né? Que vão ser 8 no total, vão sair ao longo das próximas semanas, né? Uma vez por semana, na próxima sexta. Cada sexta, nas próximas semanas, vai sair um novo, né? O filme, a série, né? O grande nome da série no elenco é a Nicole Kidman, né? De novo apostando numa produção para televisão. E ela faz, assim, uma gerente de um spa, né? Um spa misterioso, lá onde um grupo de desconhecidos vai lá passar um fim de semana, coisa para dar uma relaxada. E cada uma dessas pessoas tem algum drama, alguma coisa sombria, né? E essa gerente ali do local vai começar a explorar para gerar uns mistérios e um suspense ali para o espectador, né? Cada uma série, hein, que dá até às vezes medo, mas dá aquela curiosidade de querer assistir, né, não? Exatamente, né? Pois é. Então já tá, essa curiosidade já vai ser garantida com essa estratégia da Amazon, né? De lançar só os primeiros agora e fazendo você voltar ao longo das semanas, né? Os produtores da série são os mesmos de outros sucessos com a Nicole Kidman, né? Que é o Big Little Lies, que era da HBO há alguns anos atrás, e também fez muito sucesso lá. Então, é aquela mesma equipe, né, basicamente, que vai produzir essa nova série da Amazon. Então fica aí a dica para quem quiser fazer uma pequena maratona esse fim de semana, né, e continuar acompanhando a série nos próximos dias. É claro, a gente fala de Cine 7 aqui, a gente não pode deixar de falar de Netflix, estreia de Justiça em Família, né? Uma aventura aí também. O grande estreia da Netflix desse fim de semana, né, o filme dele de destaque aí do fim de semana, é um filme, de novo, outro grande arte, né? A gente está vendo cada vez mais grandes artes de Hollywood fazendo produções para séries, né, e streaming, né?
Nesse caso é o Jason Momoa, né, nosso conhecido Aquaman, né, que é Game of Thrones, aquele ator que todo mundo conhece hoje em dia, né? O Jason Momoa faz o papel de um cara que quer salvar a filha dele quando ele descobre uma corporação farmacêutica está envolvida numa conspiração, né? Para produzir uma droga que salva a vida das pessoas. Ele começa a investigar e acaba colocando ele mesmo e a vida da própria filha em perigo, né? Então é um filme de suspense, assim, tem um pouco de ação e pega bem esse clima de que a gente está vivendo hoje, né? De desconfiança, de não confiar nas empresas, nas grandes instituições. Então o filme explora muito esse sentimento que a gente está vivendo hoje, né? Então é uma mistura de drama com suspense e ação, ancorada aí por um grande astro que deve fazer uma experiência legal para a gente assistir no fim de semana. Não uma espécie de vingança, mas sim uma espécie de tentar buscar ali os responsáveis pela morte da esposa dele, né? E tentar proteger a filha. Ivanildo Pereira, muito obrigada pela sua participação aqui na coluna Cine 7. Para você, sexta-feira que vem a gente se fala, tá bom? Ok, Roberto. Bom final de semana. Para vocês também, tchau. Tchau, tchau. Cine 7. Com Ivanildo Pereira. Jornal da Cidade. Só o que importa. 8h02. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play. É isso mesmo, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o primeiro app que aparecer é o da nossa rádio. Essa imagem que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site imediato. Às 11 horas tem Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves, programa gravado, né? Às 4 horas da tarde tem o Manaus 190, com Eudósio Gonçalves, aí trazendo os principais casos de polícia. Olha, e amanhã tem programa Estação Animal, às 13 horas, na página do site imediato. Vamos falar sobre a situação do sauim de coleira, que é primata símbolo de Manaus, está criticamente ameaçado de extinção. E a gente vai mostrar o caso de uma fêmea de sauim que foi atropelada, sobreviveu e aí pôde retornar à natureza após tratamento e reabilitação. A gente vai falar também no programa Estação Animal, amanhã às 13 horas, sobre a importância dos brinquedos para os pets. Vamos falar sobre os tipos de brinquedos mais adequados para os gatos, os mais adequados para os cachorros, os tipos de brinquedos que podem oferecer riscos para os animais. A gente conversou com uma médica veterinária muito experiente, por sinal, que vai estar dando essas dicas para você, tutor. Você não pode perder. Esta edição teve a apresentação de Tiago Gonçalves e Rabesh Baian. Transmissão e operação de áudio de John Andrew. Produção e edição de Rabesh Baian. Apoio técnico de Marcos Silva, Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência. Um excelente fim de semana para você. O Jornal da Cidade volta na segunda-feira. Até lá. Até lá, viu? Bom dia.